Vamos falar exatamente sobre isso, sobre a avaliação do governo. A pesquisa IPESP também perguntou aos eleitores como eles avaliam o governo do presidente Jair Bolsonaro e os governos do ex-presidente Lula, a partir do que eles lembram e ouvem falar. Vamos então aos números. O governo Bolsonaro é visto como ótimo ou bom por 36% dos entrevistados. 19% consideram regular. Ruim ou péssimo são 45%. Não sabem ou não responderam 1%. Para 55% dos entrevistados, a avaliação de Lula, quando foi presidente da República, é ótima ou boa. 18% consideram regular. Ruim ou péssimo são 26%. Não sabem e não responderam 1%. Yuri Pita, esses números até fundamentam a estratégia já utilizada pela campanha do ex-presidente Lula de fazer referência à memória do que foi o governo dele. Ao mesmo tempo em que reforça para a campanha do presidente Jair Bolsonaro a estratégia de apontar dados recentes de melhora na economia, por exemplo, dados da deflação. A questão é, Yuri, isso é suficiente para ambos, para mexer com esse cenário que, como eu falava há pouco, está consolidado? Pois é, esse é o grande ponto, e o que a gente percebe é que ambos estão percorrendo as estratégias que fazem sentido por essas pesquisas, embora o presidente Jair Bolsonaro seja cético em relação às pesquisas. Por quê? Porque essa boa memória que a administração de Lula tem entre os eleitores, ela precisa ser enfrentada por Bolsonaro como? Aumentando a rejeição do ex-presidente. Ele tem conseguido isso em parte, em outros institutos de pesquisa a gente já consegue aferir esse aumento de rejeição de Lula, por exemplo, entre os homens e entre alguns outros segmentos, ou como, por exemplo, entre os eleitores que se declaram evangélicos. Já há uma alta de rejeição de Lula nesses segmentos. A grande questão para Lula é que, de fato, apostar nessa memória afetiva faz todo o sentido para manter a sua vantagem nas pesquisas. A grande questão é o que mais ele pode oferecer para dar esse gap que falta entre a liderança dele e eventualmente ter mais de 50% dos votos válidos. Medidas como, por exemplo, essa que você citou há pouco, da redução do preço da carne, pode ser uma das formas que Lula tem para conseguir esses votos que poderiam lhe dar a vitória no primeiro turno. Da parte de Bolsonaro, o que a gente vê é que é um desafio grande quebrar essa imagem de boa memória de um presidente que saiu do seu governo em 2010 com mais de 80% de aprovação, que é um recorde nesse tipo de medição na história do país, e que, a despeito do desgaste que o PT passou ao longo do governo Dilma e pela Operação Lava Jato, etc., ainda tem essa memória muito forte e muito consolidada naqueles segmentos que, não por acaso, Bolsonaro tem mais dificuldade de avançar. Os mais pobres, os menos escolarizados, eleitores da região Nordeste e por aí vai. Até porque essa é uma eleição muito peculiar e histórica, Yuri. Estamos falando de um ex-presidente e de um presidente concorrendo ao Palácio do Planalto, algo que nunca aconteceu. É inevitável recorrer a essa avaliação de governo, já que a população já teve contato com esses presidentes. Muitos dos responsáveis por institutos de pesquisa, e concordo com essa afirmação deles, que é uma disputa de legados, no fim das contas. É natural que uma campanha que tenha um presidente candidato à reeleição coloque o mandato do presidente que está concorrendo numa espécie de referendo, se deve continuar ou não. O grande desafio para Bolsonaro, além de defender o seu próprio legado, a sua própria administração, é fazer essa contraposição com um presidente que ficou 8 anos, 2 mandatos completos e que deixou uma boa memória, como essa pesquisa do IPESP atesta. E isso torna tudo muito peculiar, muito histórico, essa disputa, e ajuda a gente a entender também por que a gente está com o menor índice de indecisos quando se faz a pergunta espontânea de todas as outras eleições. A gente está com um índice que seria atingido a uma semana das eleições e não, a gente já está com esse índice de apenas 15%, 17% a um mês do primeiro turno. Uma margem muito pequena. Yuri Pita, nosso analista de política. Obrigada, Yuri. Boa noite, Carol.